Boa noite a todos, tudo bom? Esse é o nosso encontro, né, na semana posterior à nossa avaliação para a média 1. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar a respeito da resolução 1309, né? Deixa eu até abrir a imagem que eu já devia ter aberto aqui. Que vai tratar a respeito, né, do regulamento de procedimentos processuais dos conselhos de contabilidade, que dispõe sobre os processos administrativos de fiscalização e da outras providências, ok? Antes de começar a gravar, eu até falei, eu vou entrar, na verdade, aqui pela página do CFC e trocar uma ideia com vocês. Comentei com vocês que estamos vivendo, né, um ano com muita alteração legislativa em âmbito, né, federal, questão de quarentena e tudo mais, também fez, então, com toda a máquina, né, se movimentasse uma quantidade enorme, né, em relação ao presidente, de medidas provisórias, muitas convertidas em lei, outras não, e daí muitas coisas a gente tem tido mudanças bem grandes. Então, um primeiro cuidado que eu tive já desde o início do semestre com vocês era mencionar o seguinte, é importante que vocês sempre visualizem e acompanhem, né, e busquem informação na fonte. Então a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é o quê? Entrei no site do Conselho Federal de Contabilidade, né, onde você busca a informação. Deixa eu só vir para cá, para mim visualizar também para mim, ok? E daí a única coisa que eu fiz foi apertar em legislação. Se a gente for olhar aqui pelo endereço, ali em cima, ele vai mostrar a legislação, ok? Aí em legislação a gente vai em resoluções. Resoluções, o nosso assunto de hoje é a resolução 1309, tá? Como eu já fiz pesquisa aqui, ele perguntou, né? A resolução 803, ela foi revogada, a gente fez uma pesquisa numa outra aula. Ok, consultar. Então, regulamento de procedimentos processuais dos conselhos, tá? Isso foi no Diário Oficial da União em 2010. Quando a gente clica aqui para ver os detalhes, a gente vai visualizar o seguinte, que ela já teve, algumas alterações, que nem mostra aqui, né, de baixo para cima, sendo aqui o primeiro mais recente, ok? Vocês vão ver que tem algumas marcações, porque eu já mexi nesse computador, então ele mostra que eu já acessei esses hiperlinks, né? E eu sempre peço para que vocês sempre observem se ela está em vigor. Ela está em vigor, tá? E o que a gente observa é o seguinte, eu tenho uma informação dizendo de algumas alterações em alguns artigos, como, por exemplo, lá em 2017, eu tive alteração no caput do artigo, né? Caput seria a ideia de cabeça, então é a cabeça do artigo, aquele início lá do artigo, antes dele falar dos incisos, antes dele falar dos parágrafos, né? Bem no início, lá chamado de cabeça ou caput, né, do artigo, teve uma alteração, que é o que ele menciona aqui, né? Professor, vamos ver melhor. Beleza, até devia fazer antes, Vou clicar aqui, Então ele mostra, 2017, e eu posso abrir em PDF. Depois eu vou voltar, tá? Aqui é a resolução 1525. E ele vai mostrar o que foi alterado, o Conselho Federal de Contabilidade no exercício de suas atribuições legais e regimentais. Aí como é que ficou? O caput passa a vigorar com a seguinte redação: a punibilidade dos autuados pelos conselhos de contabilidade por falta sujeita a processo administrativo prescreve em 5 anos, contados da data da verificação do fato respectivo. Então, aliás, eu acho que sobre prescrição, acho que até comentei com vocês. A gente vai falar sobre a resolução 1309 e o que é importante é que a gente vai compreender ou conversar, né, sobre, às vezes, algum termo, alguma palavra, alguma coisa que, às vezes, pode gerar algum tipo de dúvida ou questionamento. O que acontece? O nosso assunto, ele é para o contador, né, do contador, para o contador, pelo contador, tudo para o contador. Só que, né, é uma linguagem que a gente usa também, né, o que a gente usa é questão de hermenêutica, né,
que é estudado em hermenêutica jurídica, né, lá para o curso de Direito. Então, muito do que a gente vai vendo, já que está falando de punição e tudo mais, é muito quando a gente vai estudar a respeito dos princípios, pensa lá do direito penal. Quero ter esse bate-papo com vocês, porque às vezes a pessoa pode estar já num nível super avançado, beleza, ótimo, ou às vezes podem surgir algumas dúvidas ou alguns questionamentos. Então, essa semana, é claro, vocês já estão num outro estágio, mas só para trocar uma ideia. Estava lendo um texto com meu filho. Aí ele falava sobre a Constituição Federal. Aí o artigo quem redigiu não era do direito, era assim para o ensino fundamental, né? Então a pessoa falou assim, isso está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, e também no artigo 217 da Constituição Federal, tá? E daí quem escreveu, ele sabe quando a pessoa não pontua e escreveu assim, E217 e Convenção Internacional. Quem lê, da forma que ele estava redigido, quem lia, entendia que a Constituição Federal estava falando lá, né, de algo relacionado à ONU, só que isso não está no artigo 217. Ou seja, beleza. Aí, na próxima linha, falou sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Aí eu perguntei para o meu filho de 13 anos, eu falei, filho, você sabe alguma coisa sobre a hierarquia das leis? Óbvio que não, né? Ele falou, tipo, né? Tipo, não sabia, né? Aí eu falei assim, filho, o que adianta ficar falando assim, Constituição Federal, Convenção, não sei o quê, ONU, não sei o quê, para criança, tipo, palavras assim, né? Eu sei que aqui, obviamente, a gente já conversou, tem oportunidade, você já tem uma bagagem, porque vocês tiveram aulas de direito, mas às vezes tem alguns termos que a população, né, desconhece, que eu sei que a gente já conversou e que eu sei que vocês já conhecem. Mas assim, quando eu estava na primeira graduação, e assim, em conversa com os colegas, né, aí você começa a observar como às vezes acontecem situações onde houve uma falha do profissional, né? Só que isso não fica a olhos nus para todos. Como assim, professor? Aquilo que eu comentei com vocês, quando a pessoa tem uma sentença, o cara diz assim, os embargos, doutor, são maravilhosos. Entretanto, né, não são tempestivos ou intempestivos. Ou seja, o cara fez lá os embargos, só que ele apresentou recurso fora do prazo. Fora do prazo não vai ser, né, não vão ser aceitos, né? Ou deixou de recolher preparo. O cara fala deixou de recolher preparo, né? Tipo, não pagou as custas. Então, assim, o processo tinha custas, não foram pagas as custas, o tribunal não vai analisar. Então, esse nosso bate-papo, ele é importante porque ele é atemporal. Eu pude perceber o seguinte, que com o passar do tempo, e vocês já com certeza já perceberam isso, se vocês vão auxiliar algum colega, alguma coisa assim, que o que a gente aprende muito na faculdade é um método de estudo. Vocês estão praticamente já no final da graduação e você já foi criando um método de estudo. Isso significa que se eu botar depois qualquer outro conteúdo, como você já tem uma forma de pesquisar, já sabe como pesquisar, já foi orientado, olha, onde é que é interessante, buscar artigo científico e tudo mais, se eu passar um conteúdo completamente novo, a graduação lhe possibilita saber como pesquisar, identificar, né, o que é válido, o que não é. É claro, se eu dou um assunto completamente novo, o cara vai primeiro dar umas pedaladas, né? Que o cara dá uma... Às vezes acaba pesquisando um lugar, depois ele vai ver que aquilo que parecia certo não era, né? Por exemplo, vocês sabem sites excelentes ali, portais excelentes que vão falar sobre contabilidade. Mas se eu falar assim, olha, tem um problema relacionado à questão, né? É a questão do RH, mas está relacionada à saúde do trabalhador. Aí vocês não têm esse conhecimento. Assim como eu também tenho, né? Que em muitas situações pesquisar bastante para ver se ele teria ou não direito, né? E para justamente compreender melhor aquela doença, né? Por quê? Porque o que vai gerar a incapacidade não é a doença, mas é gerar incapacidade, não, perdão. O que vai gerar o direito ao benefício não é a doença, mas é a incapacidade laboral, né? A gente já conversou um pouco em oportunidades assim em off ali sobre o assunto. Então assim,
é isso que a faculdade lhe propicia, né? Então, tipo assim, você tem o seu conhecimento ou o seu assunto base, mas você tem todo um treinamento para pesquisar sobre qualquer área. Beleza. Aqui foi só para mostrar o que tinha alterado. Eu comentei, entramos na resolução 1309. Por que eu quis entrar aqui até antes da gente entrar no material? Porque agora, recente também, a gente tem os procedimentos para apuração de denúncia. Na nossa... antes da gente fazer a nossa prova, eu pedi para que a gente fizesse uma denúncia. Aqui, ó, agora, em 2020, houve, né, ó, a publicação aqui, ó, do regulamento para, aqui a gente está no procedimento para apuração de denúncia. Então, posso clicar aqui e ele vai comentar como é que é feito todo o procedimento para apurar a denúncia. Antes da nossa prova, vocês fizeram a denúncia e agora a gente segue na sequência. Como é que é feito, né, em relação a procedimento, ok? Ó, então, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Ó, Conselho Federal de Contabilidade dispõe sobre os procedimentos de apuração da denúncia, de representação e de comunicação de irregularidade. Pensei bastante. Olha aqui, ó. Olha o nosso decreto, ó. A gente não falou sobre a Lei 14.039 hoje, que ela foi alterada, que ela alterou a Lei 9.295 de 46, tá aqui, ó. Considerando, né, o Decreto-Lei 9.295, aquele, né, que vai justamente criar o Conselho Federal de Contabilidade, vai falar sobre as atribuições do contador, tá? Beleza. O que eu quero fazer com vocês? Mostrei aqui a imagem, mas antes de nós adentrarmos em relação aos procedimentos para apurar a denúncia, eu achei por bem, né, a gente trabalhar com a resolução 1309. Eu até pensei, será que eu altero as ordens? Eu falei assim, não, vou trabalhar com vocês a resolução 1309, que é o regulamento de procedimentos processuais dos conselhos, tá? Vai explicar bem direitinho. O único cuidado que a gente vai ter que ter, porque o material, ele tá com esse artigo aqui, ó, ele tem que ser atualizado. Então, quando a gente chegar aqui, a gente vai abrir por aqui, tá bom? Da nossa apresentação do PowerPoint, ela tem que ser alterada aqui, ó, por causa dessa alteração no artigo 63, beleza? Vou abrir, então, com vocês o nosso material e a gente vai começar a conversar, então. Acho que é isso aqui. Ótimo. Ó, resolução 1309, né? Que eu já tinha falado do título. Então, vamos lá. Disposições preliminares, né? Este regulamento dispõe sobre os processos administrativos de fiscalização no âmbito do sistema dos Conselhos Federais do Conselho Federal de Contabilidade, que é um só, né? Conselho Federal, lá em Brasília, né? E dos Conselhos Regionais de Contabilidade, né? Espalhados pelos estados. Parágrafo único. Para os fins desse regulamento, no parágrafo único aqui, o que ele vai fazer? Ele vai explicar o que é o órgão, né, o conceito, o que é o órgão, o que é a autoridade, quem que é o interessado e quem que é o autuado, certo? Aqui, até o momento, a gente trabalhou com o quê? A gente trabalhou com o Código de Ética Profissional. Então, a gente poderia pensar ali numa infração ética, né? Então, foi oferecida né? Digamos, foi apresentada uma denúncia, né? Então, vamos ver, o que é o órgão? O órgão é, nos conceitos, né, a unidade de atuação integrante da estrutura do sistema CFC-CRC. Autoridade. A autoridade é o agente dotado de poder de decisão. Autoridade. Agente dotado de poder de decisão. Interessado. Interessado é todo aquele que, titular de direitos ou interesses, ou no exercício do direito de representação, né, tá representando a pessoa, motive. Né, então, é ele que vai gerar uma ação fiscalizadora e ainda que tenha direito ou que tenha interesse que possa ser afetado pela decisão a ser adotada. Então, assim, ó, o interessado pode ser aquele que motiva para que haja uma fiscalização
ele pode ser aquele que tem um interesse na causa ou aquele que vai ser afetado. Então, ele é alguém que a decisão pode afetar ele de alguma forma. Então, ele também pode ser um interessado, né? São várias possibilidades de situações ali onde a pessoa aparece como interessado. O autuado. Quem que é o autuado? Todo aquele que for parte passiva em um processo de fiscalização, né? Então, assim, a pessoa que cometeu uma infração ética, né? Ele, para pegar como parâmetro, né? E daí tem todo um processo, né, de fiscalização e tudo mais, ele seria, nesse caso, o autuado, tá? O agente infrator. Ok? Os conselhos de contabilidade. No exercício de sua fiscalização, no exercício de sua função fiscalizadora, obedecerão, dentre outros, os princípios. Isso aqui é bem importante. Os princípios da legalidade, finalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e eficiência. Senhores, assim, ó, esse nosso conteúdo, ele vale muito dinheiro. Professor, como é que a pessoa pode dizer que esse nosso conteúdo vale dinheiro? Pelo seguinte, já expliquei para vocês que você, contador, pode defender os interesses de outro contador, pode atuar em favor ali de um outro contador, ok? Pode auxiliar ele na defesa, pode auxiliar ele no recurso. Não estou falando se vocês for conselheiros aí, né? Eu estou dizendo assim, um outro colega diz assim, eu estou com um problema e tudo mais. Não, posso te auxiliar, né? Ok? Os princípios, eles são extremamente importantes pelo seguinte, ele é, né, matéria de defesa. Por quê? Porque, digamos, que não estivesse bem nitidamente escrito lá no texto. Só que, imaginem que você não tem a oportunidade de, né, você é acusado, ok? Aí você não teve a oportunidade de dizer sobre aquele assunto. Então, alguém lhe acusou, você nem está sabendo, daqui a pouco você foi condenado. O cara fala, não. Não me foi dado o direito de me defender. E na hora de eu me defender, eu tenho direito a uma ampla defesa. Então, assim, de eu buscar, né, mecanismos e formas de forma ampla para que eu possa apresentar qual que é, né, a realidade dos fatos, o que realmente aconteceu e que aquilo que eu estou sendo acusado não é verdade. Isso é a ideia da ampla defesa. Tá? Para quê? Para que não haja um julgamento sem que a parte se manifeste. Né? Então, assim, a gente mandou uma cartinha lá para o seu escritório, eu nem sei se chegou, se não chegou, né? E aconteceu o seguinte, não foi apresentada defesa, não foi nada, o senhor está condenado, está aqui, está lascado. Né? Não pode. Tá? Então, assim, por isso que é importante. O princípio da legalidade é a questão da lei. Tá? Então, assim, se não houver, né, a legislação mencionando que, olha, isso aqui não pode, por exemplo, isso aqui não pode, né, não vai poder chegar na situação de dizer assim, olha, você está sendo condenado. O cara diz assim, pelo quê? Né, pelo quê? Não, mas não tem. Né? Da mesma forma, né, a gente pode utilizar muito, por exemplo, do direito penal, né? Então, assim, o princípio da legalidade vai dizer o seguinte, né? Você não pode criar uma lei, né? Ou criar uma lei lá na frente e dizer assim, olha, essa lei, sabe o que é? É porque antes aconteceu no ano passado uma série de situações que a gente não concorda. Então a gente criou essa lei e a gente vai voltar no tempo e dizer que eles cometeram uma infração. Não. Então, assim, na época existia uma legislação que proibia, que vedava? Não. Eu agi conforme, né, a lei, né? Tipo assim, a lei me obstava de fazer algo? Não. Certo? Então, esses pontos aqui, eles são bastante importantes, né, para serem utilizados, né, numa defesa, num recurso, ok? Beleza, vamos adiante. O interessado e o autuado têm os seguintes direitos. Vamos ver quais são os direitos tanto do interessado como do autuado. Inciso 1. Ser atendido pelas autoridades e empregados que deverão permitir o exercício dos seus direitos
e o cumprimento de suas obrigações. Então, assim, ó, né, todos que estão lá devem, né, permitir que a pessoa possa exercer seus direitos, né? Então, assim, alguns até vão explicar ali a respeito do processo e tudo mais. Então, assim, você chegou lá, você vai ser atendido, né? Você tem direito de saber o que está acontecendo. Você tem direito a analisar a documentação, ver a documentação. Você tem direito também, né, a tirar cópias, né, ou bater imagem. Então, por exemplo, isso que a gente está conversando aqui, eu vejo assim, ó, muito do que a gente acaba vendo no direito penal. Então, por exemplo, assim, ó, se está tendo alguma situação, né, onde consta seu nome, você tem direito de ter acesso a essa informação, você tem direito de ir lá ver essa informação, né? Da mesma forma, o advogado, ele também consegue ir lá e verificar o inquérito, né? Do que está sendo. Quem tem um advogado, né? O advogado, antes da pessoa lá, o suspeito, ir lá na delegacia, né? O advogado vai lá e verifica, olha, o que está acontecendo, quero saber, né? Para o cliente não lá meio perdido, quando chega lá, o cara já nem entra, mas não sai, né? Então, assim, ó, por isso que é importante o advogado acompanhar. Então, ok, né? Então, primeiro ponto, ele ser atendido pelas autoridades que deverão permitir o exercício de seus direitos. 2, ter conhecimento da tramitação dos processos em que seja interessado ou autuado, desde que requerido. Então, a partir do momento que você requerer, olha, eu quero acompanhar, né, ter conhecimento de como é que está andando o processo, tá? Você vai ficar, né, você tem esse direito, né, de acompanhar, de ter a informação de como é que está a tramitação. 3, e ó, lembrando, não é só a pessoa que está sendo, né, o autuado, tipo assim, o investigado, né, o autuado. Não é só o autuado, o interessado aqui aparece também, tá? Fazer-se assistir ou representar mediante, ó, então, eu posso ser representado, né, ou assistido por um outro profissional, mediante procuração, tá? E essa procuração, ela pode ser dada, né, ele vai outorgar poderes, né? Pode ser por advogado, representado por advogado, ou profissional da contabilidade, você, meu amigo contador, né? Ou pelo sindicato da classe contábil a que pertencer. Parágrafo 1º. Então, aqui onde eu falei que daí você, como advogado, né, pode representar os interesses. Parágrafo 1º. É também direito do interessado conhecer das... Aqui está aparecendo mais coisa para baixo, né? Conhecer das penas de caráter reservado desde que solicitado, tá? Então, olha só, uma pena que foi determinada, e essa pena, ela é caráter reservado, ela não é uma informação pública, lembram? Advertência reservada, censura pública, lembra que a gente estudou? Então, assim, ó, mas ela era uma advertência reservada. Tá, mas o interessado, ó, é também direito do interessado conhecer das decisões. Por quê? Porque, digamos lá, ele tem interesse na causa, né, ele se manifestou, então ele vai acompanhar, ele vai ter direito a essa informação. Adiante. São ainda, parágrafo 2º, são ainda direitos do autuado. Qualquer um, né, que for lá, digamos, eu estou sendo fiscalizado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Aí, pô, preciso ter acesso às informações, né? É um processo que ele era físico, sei lá, uma coisa antiga lá, que daí... Então tá. Então, pode chegar lá e ele tem direito de ter vista aos autos, ele tem direito a ver o processo, folhear o processo e obter cópias dos documentos que o integram, ok? Eu quero... A gente fala dele, então tem um setor lá para tirar a fotocópia, mas se não, o cara disse assim, ó, eu quero pegar aqui o celular e eu quero bater fotos do processo. Pode bater fotos do processo? Pode. Tá? Deixa eu comentar uma outra coisa com vocês. Muitos não sabem, né? Assim, talvez, professor, nunca pensei nisso. Mas os processos, eles são públicos. É claro. Hoje em dia eles são virtuais, né?
mas em algumas comarcas eles ainda são físicos, né? E anos atrás, até existem muitos, tá? Porque assim, a gente tá em 2020, beleza? Mas tem um processo lá de 2000 e bolinha que ainda não andou, né? Ah, me lembrei de uma agora que... Depois eu conto no intervalo. Aí tem um processo mais antigo que ele não andou. E não, em cargas da água já deveria ter sido convertido em digital, né? Até posso adiantar para vocês, a título de curiosidade, né? Inclusive os advogados acabam auxiliando o judiciário nesse assunto. Então, por exemplo, a gente tinha um processo longo, bem extenso, né? E daí eles solicitaram, né, como advogado, de ser responsável por todo o processo de digitalização, tá? Aí, né, levei eu o processo, peguei o processo em carga, digitalizei o processo, era antes de mim, né, no escritório como advogado, digitalizei todo o processo, identifiquei cada um, né, do que era cada um, e eles foram todos feitos lá, o upload, eu mesmo fiz, ok, foi lá, foi tudo digitalizado. Ficou aí o físico, aí ele ficou um tempo, desculpa, ele ficou um tempo no físico, eles falaram assim, ó, tem até tal data, se não se manifestar, eles vão para incineração, né, se você tem a parte física, você quer retirar algum documento, alguma coisa, senão ele vai ser incinerado, né? Ok. Só que assim, eu pelo menos enfrentei um problema hoje, né? Uhum. Tem muitos processos que estão indo para um tal de portal do EPROC, né? Lá no Tribunal Judiciário. E daí a gente acaba não tendo acesso, o civil acaba não tendo acesso aos processos por causa dessa migração. No EPROC não dá para acessar a pessoa física? Acho que dá também. Também consegue fazer a Eu vou consulta. tentar mais tarde, porque hoje que aconteceu o fato, né? Eu vou tentar Sim, acessar mais tarde. Mas é que eu recebi uma baixa de um processo, né? Aquelas sim, custas, e daí sim. mudou o número do processo para o antigo para um tal do EPROC. Isso. Eu não consigo consultar mais, eu vou tentar hoje de novo, né? Mas ficou meio ruim esse negócio aí, essa migração. Aqui, ó. O que aconteceu foi o seguinte: o Tribunal de Justiça usava um sistema chamado ESAGE. São Paulo usa o ESAGE e o EPROC, a gente vê a Justiça Federal. Daí depois que você se acostuma, você acaba fazendo. Então, por exemplo, eu entro aqui, ó. O ESAGE é o antigo e todos Isso. os processos que tem lá eles estão no EPROC. Só que quando eu entro, eu confesso para vocês, é uma vergonha, mas eu entro direto ali no EPROC e eu já entro aqui com a senha, ó. Eu entro aqui, ó. Eu já entro aqui, deixa eu até ver se tem aqui, ó, magistrado, servidor. Nunca tinha dado uma olhada. E eu não sei se coisa. Nunca perguntei, eu tenho um cliente que também sempre acompanha os processos, mas deve dar, ou senão você recebe aquela senha de acesso, né? Mas aqui ele vai abrir. Eu estou sem o certificado aqui, tá? Aí eu venho aqui, ó, e eu abro com o certificado. Viu isso onde é que era, né? Se não fosse, deixa eu ver se ele abre aqui, ó. Consulta pública, ó, ele abriu aqui, ó. Aí você consulta aqui, ó. Dá para consultar Certificado, hoje, então? Eu posso consultar? processo. Uhum. Esse sistema aqui, ele Porque é. assim, tá Ó, tá vindo aqui, ó. muito, tá vindo cartas aí pelo correio dessas do Tribunal Judiciário de cobrança de custas, né? Que são fakes. Tem muita gente aí que recebeu coisa que não existia. Aí, como eu recebi esse aí que mudou esse número de processo, eu falei, opa, não é válida essa carta, né? Não, mas é porque aí eles conversaram bastante, teve uma série de iniciativas. Eu particularmente gosto do sistema do EPROC, é o mesmo que é usado na Justiça Federal, e como eu tenho já tipo habitualidade, eu não sei, aí depois tudo flui, sabe? Mas a gente tem vários sistemas diferentes. Por exemplo, da Justiça do Trabalho é o PJE. Então, assim, quem advoga na área é super tranquilo. Tipo assim, eu acho maravilhoso. Eu gosto mais do EPROC do PJE. PJE eu não consigo juntar mídias. Esse aqui, se eu quiser subir um vídeo, se eu quiser subir um áudio, às vezes eu preciso de uma prova, eu consigo. No PJE eu não consigo do Justiça do Trabalho, tá? Mas beleza, consegui mostrar aqui e consegui visualizar que é possível fazer a consulta pública. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Por nada, imagina. Então tá. Vou só concluir, deixa eu só ver um negócio aqui. Vou só concluir esse slide aqui com vocês. Ó, são direitos do autuado. Então, ele tem direito à vista dos autos, obter cópia dos documentos. O que acontece? Que eu acabei comentando, falei bastante. Qualquer pessoa, se o processo for, né, qualquer pessoa pode ir lá no fórum. Agora mudou um pouco por causa da quarentena. Agora que né,
os fóruns estão abrindo de forma gradual. Mas antes, vamos esquecer, vamos pensar como é que era antes de março. Antes você ia lá no fórum e dizia assim, eu quero ter vistas ao processo tal. Não vai levar o processo para casa se você não é advogado, não tem nenhuma autorização, nem nada, né? Mas você pode ver, qualquer pessoa pode ler. Então, assim, às vezes tem um processo que você tem interesse em saber que é uma discussão que pode afetar você. Você poderia ir lá no fórum e pedir para visualizar um processo tal. Consulta pela internet, eu quero ter visto os processos. Você vai ver, qualquer pessoa pode, tá? Inclusive, eu quero tirar cópia do processo, também poderia. A única coisa que eu já vou adiantar para vocês, que nunca vai ser tirado cópia nem nada, são processos que envolvem crianças e tudo mais, que tipo assim, processo de alimentos, de guarda, processo de adoção, né? Isso corre tudo sob sigilo. Então, assim, você só consegue informação se você for o advogado do processo, né? Ou se for parte, obviamente. Mas, se não, você não consegue vista aos processos. Tá? Somente, por exemplo, a gente tem situação de estar cobrando, né? E é uma situação que aquilo nunca se desenrola, sabe? Nunca se resolve. Aí a gente teve que pedir, então, para o juiz do trabalho para obter as informações lá dos bens e trazer essas informações ali para a reclamatória trabalhista. Tá? Porque não se conseguiu acesso. Você não consegue chegar lá no balcão, era um processo antigo, e dizer assim, eu quero ter vistas aos processos. O cara vai dizer, não, envolve menor, aqui não tem como. Tá? Beleza. Também, direito do autuado. Obter certidões, conhecer das decisões proferidas, né? Ter conhecimento ali, né, das sentenças e tudo mais. 4. Formular alegações e apresentar documentos nos prazos fixados, ou até antes da decisão, desde que apresente fatos novos, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente. Então, assim, ó, olhem só que interessante. Posso formular alegações finais, por exemplo, apresentar os documentos. Então, eu tenho um momento para apresentar os documentos, certo? Eu tenho direito a apresentar documentos, porque eu vou tentar provar, né, que a situação não foi aquela que foi narrada, que agora eu estou sendo autuado. Tá? Agora, se acontecer algo novo, que era algo tipo assim, que não tinha como você saber, porque pensem o seguinte, esse andamento processual está ocorrendo, certo? E daí, aí daqui a pouco, e você juntou todos os documentos no prazo certo. Só que daqui a pouco surge algo novo, tipo assim, completamente, tipo, nem você não tinha como juntar antes, porque você não sabia disso antes, né? Ou aconteceu alguma coisa agora que não tinha como existir naquele momento. Então, se for fato novo, ó, desde que apresente fatos novos, os quais estão até antes da decisão. Então, por exemplo, assim, já passou o prazo, mas antes da decisão surgiu alguma coisa nova, eu posso apresentar, e daí esses documentos serão objetos de consideração pelo órgão competente. Professor, se eu tive um momento para apresentar os documentos, que seriam utilizados como prova, eu não apresentei, e daí depois não é um fato novo, aí vão ser considerados? Pelo que a gente está vendo aqui, né? A lógica é a seguinte: é fato novo, pode apresentar até antes da decisão, né? Até mesmo que tenha passado o prazo. Mas se não for fato novo, se ele podia ter juntado há muito tempo atrás, aí ele perdeu a oportunidade de juntar naquele momento que era o momento adequado, tá? Isso aqui é a diferença assim, ó, de quem domina e quem não domina, né? Ou quem está meio que pegando o negócio. Ó, essa dica aqui vale muito. O que acontece? Só daí vocês vão ter que encaixar na contabilidade para daí, né, valer o TIC. Mas geralmente aqui a gente não tem autuados, né, mas só para a gente pensar. O que acontece? O pessoal vai fazer uma perícia médica. Olhem só, perícia médica lá do INSS. Aí existe um momento para impugnar o médico, certo? Então, assim, ó, o juiz vai lá e diz assim, ó, olha, dona Maria, quem vai avaliar, né, o problema da senhora, quem vai avaliar o problema ortopédico da senhora é o médico psiquiatra. Como? Quem vai avaliar o caso médico ortopédico da senhora é o médico psiquiatra. Aí passou o momento, certo? Se o advogado questionar e disser assim, olha,
eu quero questionar porque, na verdade, esse laudo pericial, o cara é psiquiatra, ele não tem especialidade na área ortopédica, o juiz pode dizer o seguinte, olha, o seu prazo precluiu o seu direito, você teve um momento. Quem é, né, quem estudou, né, foi, não na faculdade, mas tipo assim, pós, é o que está sempre lendo, ele diz assim, ó, aconteceu um fato novo, houve um agravamento da doença, é necessário, excelência, que seja realizada uma nova perícia. E daí o juiz tem que fazer uma nova perícia. Beleza? Então, assim, ó, aqui, claro, a gente está falando porque, né, eu estou na segunda pós-graduação, você vai vendo vários casos, né, você tem vários casos, às vezes, do cara vai lá e acaba precluindo o direito que o cara deixou, e aqui é uma janela, é claro, isso seja verdade, né, mas às vezes é uma janela que às vezes o advogado não sabe, ele vai levar uma bucha porque o laudo foi uma droga, né, e é onde o cara consegue ainda puxar e dizer assim, não, houve um agravamento, entendeu? Aí vai tudo uma fundamentação. E é o mesmo que serve aqui, né? Então, assim, não foram apresentados documentos na hora. Aí você olha e fala assim, que coisa ruim, né? Ninguém fala a palavra. Que coisa ruim, que coisa ruim. Aí o cara fala assim, mas é um fato novo. Tá a diferença, né? Aí, antes de tomar a decisão, eu vou dizer, não, isso aqui é um fato novo, a gente vai ter que considerar essa prova. Beleza? Tá? Fazendo um bate-papo, por isso que eu disse assim, que esse conteúdo é importante. Esse conteúdo que a gente está tendo, a gente está falando aqui desse procedimento. Só que isso pode servir para uma outra situação, em uma outra questão, né? Então, porque essa é a prática jurídica, né? É claro, professor, eu não vou advogar, não, mas às vezes, né? Quantas vezes que o profissional da área contábil, quantas vezes não, né? Existe uma atuação conjunta, ainda mais quando a gente envolve, né? Direito tributário, né? Várias situações ali, a advocacia e a contabilidade estão juntas, né? O profissional ali em conjunto, o cara vai longe, beleza? Senhores, vamos fazer o nosso intervalo, 15 minutos. Vou parar a nossa gravação, daqui a 15 minutos a gente volta. Então a gente retorna. A gente retorna às 8h30, tá bom? 8h30 que eu calculei certo? Não, eu errei a conta, né? Meu Deus, que. Pessoal, voltamos 8h48. Um abraço, pessoal. Valeu.